Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde para todos, como vocês estão? Tudo bem? A palavra de Deus nessa tarde, ela encontra-se em 2º livro de Crônicas, capítulo 6, nós vamos ler até o versículo de número 11. Então falou Salomão, o Senhor, disse que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Porém, escolhi a Davi, a Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. Escolhi a Davi, para que estivesse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto tiveste no teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa a meu nome. Assim confirmou o Senhor a tua palavra, que falou, porque eu me levantei no lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse: edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e pus nela a arca em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. O tema dessa tarde: Salomão se levantou e se assentou no trono de Israel. Isso mesmo. Ele se levantou e ele se assentou no trono de Israel. Primeiro ponto aqui: o Senhor, por ele mesmo, não queria que fosse edificada uma casa para adoração a ele, sabia? O versículo 1 fala assim: Então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria em trevas. Em trevas. E no versículo 5 nós já lemos, né? Que diz o quê? Diz que o dia em que tirei meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma, nem toda a tribo de Israel, para edificar uma casa que tivesse meu nome, e nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo. Então o Senhor, ele não fazia questão, porque ele é Deus. Porque Deus não precisa de nós, sabia? Ele não precisa de nós. Deus, ele faz todas as coisas, ele cria todas as coisas. Ele é Deus. Nós, sim, precisamos de Deus nas nossas vidas. A vontade do Senhor era continuar habitando em trevas, como nós falamos, porque Ele é luz, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então Ele estando nas trevas, Ele ilumina todas as coisas, né? Nós sabemos disso. Segundo ponto aqui: já que Davi propôs construir um templo para adoração ao Senhor, isto agradou ao Deus de Israel. Versículo 6, como nós já lemos, né? Porque escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que estivesse o meu povo Israel. Então, Davi propôs no seu coração, como ele foi escolhido para ser rei pela vontade de Deus, então ele queria também edificar uma casa ao Senhor. Aquilo agradou o Senhor. Porém, o Senhor não fez a vontade dele quanto a ele construir. Deus se agradou. Olha bem, amado, isso é importante, porque muitas vezes, quando você tem um propósito no coração, que aquilo é de Deus, é para a glória dele, o Senhor vai se agradar. E ele vai te atender, quando aquele seu desejo de coração está dentro da vontade de Deus. Isso agradou o Senhor. Porém, o Senhor falou o quê? Mas quanto ao desejo do coração de Davi de construir o templo, o Senhor aprovou, mas determinou que essa honra fosse dada a seu filho. Não, o templo vai ser construído, Davi. Porém, quem vai construir não é você, porque Davi era homem de guerra, homem que derramou muito sangue, provavelmente, né? Por essa causa. Ele derramou muito sangue, era guerreiro, né? E então Deus concordou com o pedido dele, com o desejo dele, com o seu tempo, porém falou que o filho dele, Salomão, que teria essa honra de poder. Ele até ajudou, preparou materiais,
muitas coisas que foram usadas na construção, Davi deixou tudo adiantado já para o filho dele. Mas, na verdade, Deus determinou que não fosse ele, Davi, que construísse o templo. Tanto que ganhou o nome do filho, né? O templo de Salomão, o primeiro templo erguido ali em Israel. Versículo 9 e 10. Então Salomão se levantou rei no lugar de Davi, seu pai, e por isso coube a ele a honra de edificar um templo de adoração ao Senhor Deus. Conforme nós lemos, né? Contudo, tu não edificarás a casa, mas meu filho que há de proceder de teus lombos. Esse edificará a casa do meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai, me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Então, amado, por isso o tema aqui, né? Salomão se levantou e se assentou. Por quê? Eu estava orando ao Senhor numa madrugada dessa aí, e o Senhor falou no meu coração. Muitas vezes Deus tem um projeto nas nossas vidas e nós ficamos como que parados, nós não tomamos uma atitude. Já tem um sinal de Deus. Eu estou falando para pessoas que Deus tem planos e projetos para alcançar na sua vida, mas você tem que tomar uma posição. Salomão não esperou que ninguém pegasse ele e colocasse no trono, não. Ele viu que o pai dele estava já no fim da sua vida, os irmãos tentaram usurpar o trono, Absalão e Adonias. Olha lá a história no Reis Crônica, conta essa história. Mas ele ficou sabendo através da mãe dele, Batseba, que o desejo do coração de Davi estava velhinho na época já. O desejo do coração de Davi e a promessa, a palavra de Deus é que o rei não seria Adonias, né, pessoal, mas Salomão, filho de Batseba. E então Salomão sabia da profecia, então ele se levantou, ele se assentou no trono de Davi. Não só fez isso, mas também sabia do projeto que Davi certamente tinha passado para ele, e estava ciente até dos materiais, que estavam separados, muitos materiais para a construção do templo. Então Salomão não só assumiu o trono, mas ele teve a honra de construir o templo ali de adoração ao Senhor. E aqui ele está fazendo essa oração de consagração. Se for nos versículos anteriores e posteriores, você vai ver que Davi aqui, Salomão aqui, o filho de Davi, está consagrando ao Senhor e orando ao Senhor ali pelo povo de Israel, com um coração cheio de alegria por ter alcançado esse feito memorável, de ter a honra de construir um templo onde Deus se manifestaria. Quantas vezes se manifestou e quantas orações ali do povo de Deus, dos reis ali, dos profetas ali, as pessoas de Deus que oraram, e Deus atendeu, porque Deus se agradou da atitude não só de Davi o pai, mas do filho também, essa honra de construir um templo ao Senhor. Então, fica para nós aí, vamos aprender, o que Deus tem para falar para você, meu amado, que está ouvindo essa palavra. Por que você parou aqui? De repente Deus tem um projeto na sua vida e você está esperando, como diz, cair do céu, tomar uma atitude dentro daquilo que Deus tem te mostrado, uma atitude como fez Salomão, e Deus vai te honrar, porque promessa de Deus se cumpre. Quando você tem algo de Deus para fazer, você coloca as mãos à obra, Deus vai te dar, abrir as portas, vai te dar os recursos, vai te dar a condição para que essa obra seja construída, porque Deus quer abençoar, quer que os planos dele, os sonhos dele se cumpram em nossas vidas. Só que nós não podemos ficar parados, inertes, temos que agir crendo que Deus está conosco e Ele vai nos abençoar e vai nos honrar. Amém? A paz do Senhor Jesus. Olha, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. E forte abraço, que Deus abençoe. Uma boa tarde a todos.